Boa noite a todos. Acho que agora está bom. Tá. Antes da gente começar, eu queria só avisar vocês que a gente tem 2 escolas de aprendizes do Evangelho começando esse ano, né? Uma é no domingo. Uma é no domingo, é das 16 horas até as 17h30, que é antes, né, aqui da preleção, da assistência espiritual. E a outra é na segunda-feira, das 20h15 às 21h45. Tá? Começa dia 29 de janeiro, né? A de segunda-feira começa dia 29 e a de domingo começa no dia 28. Tá? Não precisa assim fazer inscrição nem nada, viu, gente? Assim, se vocês quiserem conhecer a escola, vocês podem perguntar, né, para algum de nós aqui, para algum trabalhador, como funciona, o que faz parte dessa escola. E podem vir assistir uma aula. Antes de começar essa, já está acontecendo o curso básico, né? Que é assim, acho que estão 17 aulas, acho que eles mudaram um pouco o programa, parece que agora são 19 aulas semanais, né? É uma aula por semana, então são 19 semanas. Onde eles falam do espiritismo de uma maneira geral, né, para as pessoas que não conhecem terem uma noção melhor, né, do que é o espiritismo. E aí depois inicia a escola de aprendizes do Evangelho, que é uma escola ela tem 3 anos de duração. E aí dentro desses 3 anos tem iniciação também para trabalhar como passista, como entrevistador. Então tem vários cursos onde a pessoa já começa também a trabalhar depois do primeiro ano. O primeiro ano é só mesmo de estudo, tá bom? Então todos estão convidados, alguns até recebem essa orientação quando pegam, né, a orientação da espiritualidade, mas independente disso todos podem participar. É uma escola que o objetivo principal é o nosso conhecimento, é o conhecimento pessoal, né? Conhece-te a ti mesmo, né? A primeira aula a gente fala de Sócrates, começando com essa frase, né? Para a gente poder se conhecer, para a gente se transformar, a gente precisa primeiro se conhecer. Então essa escola ela tem ferramentas onde a gente tem essa possibilidade de conhecer melhor os nossos sentimentos, as nossas tendências, os nossos defeitos, né, e poder aí fazer a nossa tão falada, que alguns já devem ter ouvido falar, da reforma íntima. Tá bom? Então, vamos lá. Como é de costume, né, os que estão indo pela primeira vez, antes da gente iniciar a preleção, a gente faz uma prece. Então, eu convido a todos que possam se sentir mais relaxados, que a gente possa acalmar os nossos pensamentos, as nossas emoções, que a gente possa respirar profundamente e entrar em contato com a espiritualidade, com os nossos mentores, sentir toda a proteção, o fortalecimento, a energia salutar deixada pelos nossos bons amigos espirituais, que trabalham aqui desde cedinho, né, preparando esse ambiente para nos acolher, para nos fortalecer espiritualmente. Que a gente possa, então, nesse momento também abraçar carinhosamente os nossos mentores e agradecer a eles por todo o carinho, por toda a ajuda, que eles estão sempre ali do nosso lado. Vamos também trazendo à nossa mente a imagem serena e amorosa do nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria, e junto deles, agradecendo a Deus pelo dom da vida, através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
O tema dessa noite é: fora da caridade não há salvação. Esse é um lema espírita, né? A gente leva isso muito a sério, né? Acreditando que, de fato, a nossa estada aqui na Terra tem esse propósito, né? Da gente se desenvolver dentro, né, praticando a caridade, né? A gente está seguindo as orientações e o exemplo de Jesus. Então, isso é muito forte dentro do Espiritismo. Esse tema é encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, do item 1 ao 10, e também no Livro dos Espíritos, na questão 918. Então, a gente sempre dá uma dica, né? Que vocês leiam depois na íntegra, né, do Evangelho em casa, porque sempre é muito mais rico do que o que a gente diz aqui, né? Porque o tempo também aqui é mais curtinho. Eu quero começar essa preleção de hoje citando Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um apóstolo, né, de Jesus. Na verdade, ele não era dos 12 apóstolos. Paulo era um fariseu, né? Ele era um soldado romano, ele perseguiu bastante os cristãos, mas ele teve uma visão de Jesus quando ele entra em Damasco, que ele está perseguindo um cristão, vai buscar um cristão. Ele era bastante cruel até. Mas, a partir desse momento que ele vê Jesus na entrada de Damasco, ele transforma completamente a sua vida. E Paulo hoje foi um dos maiores apóstolos, né, de Jesus. Então, ele escreve essa carta aos Coríntios, né, depois que ele já está trabalhando, né, para Jesus, ele manda essa carta para eles. Eu vou ler um trecho, porque essa carta é grande e é muito bonita. Então, diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é imprudente e precipitada. Não se enche de orgulho, não é soberba, não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Alguns autores, ao invés de usar a palavra caridade aqui, usam a palavra amor, né? Mas Paulo de Tarso, ele definiu, né, a verdadeira caridade como sendo a reunião de todas as qualidades do coração, né? E todas as qualidades do coração pode se resumir numa palavra só, que é o amor. Então, nesse texto, a gente pode usar a caridade ou o amor, porque o sentido é o mesmo. Ele diferenciou completamente a caridade da prestação de serviço aos outros, né, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda, né, que a gente dá também aos dependentes afetivos, ou de tudo aquilo que se refere a atitudes exteriores, né, sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Ele reforça esse conceito numa outra parte dessa sua carta aos Coríntios, que diz o seguinte: e mesmo que tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Na realidade, então, caridade é amor, né? É amor. E o amor é a divina presença de Deus em nós, né? O amor, ele é considerado a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele se reporta a caridade como sendo o amor essência, né? A onipresença divina de Deus que habita em tudo o que é criado por Deus, em tudo e em todos, né? Incluindo os minerais, os vegetais, os animais, né? Então, ao mesmo tempo em que toda a natureza e a vida humana vibra, né, o amor também recebe essa vitalidade amorosa, né? E isso então é um fenômeno de troca incessante, né, de amor. E esse poder atrativo, ele prospera, né, e se movimenta.
em cada fase da vida, tanto da vida animal quanto da vida vegetal. Então, assim, o amor ele é a essência da criação humana. Então, ele vai se movimentando e vai progredindo dentro da gente, né? E dentro de toda a natureza. Toda a natureza é uma manifestação amorosa, né? Os animais também amam, né? A gente hoje tem uma outra visão, né? De tudo, inclusive dos animais, né? Então, segundo o apóstolo João, né, Deus é o amor, né? E então aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece em nós, né? Todos nós estamos nos descobrindo nesse processo dinâmico de evolução, né? Então esse processo ele se assemelha a um gradativo despetalar de camadas, né? Então todos nós temos ali a nossa centelha divina, né? Só que com as nossas encarnações, os nossos erros, então assim a gente está meio que cobrindo essa nossa centelha, né? Então o nosso despertar ele consiste nesse despetalar dessas camadas, né? Então quanto mais a gente for se purificando, ganhando virtudes, corrigindo os nossos defeitos, cumprindo as nossas provas, né? Essas camadas vão saindo, né? Por isso que os espíritos puros, eles são luz, né? Eles não têm um corpo físico pesado como esse que a gente ainda tem, né? Então, a nossa evolução, ela se trata disso, né? Desse despetalar dessas camadas até que a nossa centelha divina, né, possa brilhar e a gente se tornar, de fato, um espírito puro. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, somente quando nós conhecermos o verdadeiro sentido da caridade sendo como amor criativo, integrador e generoso, né? Quando nós tivermos essa clara consciência de nós mesmos, né? Qual é a clara consciência de nós? De que nós somos espíritos eternos, né? De que nós estamos em constante aprendizado. Então, devido à nossa vivência na Terra, à nossa necessidade da matéria, né, muitas vezes a matéria acaba prevalecendo a nossa vida espiritual, né? A gente, às vezes, acaba metendo os pés pelas mãos, enfim, e acaba adquirindo aí débitos, né? Mas a nossa essência, ela é divina, né? Nosso destino é nos tornar espíritos puros também, né? Então, no momento em que passarmos a identificar nos outros, né, em nós mesmos, essa essência do amor da qual todos nós somos feitos, então nós seremos capazes de perceber claramente, né, qual é o verdadeiro sentido da caridade. Hoje nós percebemos a caridade mais como um ato, né, de ajuda, né, são momentos, né, de caridade, né? E o que a gente tem que trabalhar para conseguir é que a caridade seja um estado constante do nosso espírito, né? Dentro da nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as pessoas que nos cercam, né? Estar num estado de caridade, estar sempre disposto a abrir o nosso coração, a entender, a ouvir, né? A calar quando a gente, né, não vai ajudar naquele estado, enfim, da gente estar num estado de caridade, né, e não fazer a caridade pontualmente. Então, passando a amar, né, incondicionalmente, como Jesus, né, exemplificou para a gente. Então, esse amor incondicional ainda não é possível, né, para a gente. Nós ainda estamos em evolução. É um passo de cada vez, né? É uma camadinha de cada vez, né? Mas tem que ser um trabalho constante. Tem que ser alguma coisa que realmente habite a nossa mente, que habite o nosso coração, para que a gente possa alcançar esse estado, né, de caridade constante. Então, Emmanuel, né, já dizia Chico e também a nós, né, que tudo é necessário, que a gente consegue, né, alcança um estado mais evolutivo através da disciplina e do nosso esforço, né, para vivenciar essa caridade na sua plenitude. Tem um livro que chama Renovando Atitudes,
de Hamed, o espírito de Hamed. Eu esqueci, desculpa, mas eu esqueci quem faz a psicografia. Mas o livro chama Renovando Atitudes. É um livro muito bom. Ele tem uma parte aqui que diz o seguinte, é um alerta, na verdade. Caridade não consiste em assumir problemas, comandar sentimentos, tomar decisões ou determinar o destino de outras pessoas. Nós não devemos fazer pelas pessoas aquilo que elas podem e devem fazer por si mesmas. Porque algumas vezes, quando tentamos reduzir as dificuldades das pessoas, estamos nos responsabilizando pelos atos delas. Além de estarmos, o que é mais complicado, né, impedindo o seu crescimento e amadurecimento, que só serão alcançados através das experiências que precisam enfrentar. Então, assim, a gente tem, lógico, olhar os outros com os olhos do amor, né? Que é a grande proposta da caridade. Mas é também com amor que nós devemos perceber quais são as reais necessidades do outro, né? Porque algumas vezes nós devemos dar o peixe, mas algumas vezes nós devemos ensinar a pescar. Então, a caridade também não é só ir fazendo, né? A gente tem que também ter essa sensibilidade e essa percepção de ver até que ponto a gente está ajudando e até que ponto a gente está impedindo o progresso, né, da outra pessoa. Sem esquecer também que respeitar o outro não quer dizer ser conivente, né, ou manter a cumplicidade com aquilo que não é correto ou não é justo, né? O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, caridade é amor. E não há amor aonde não houver profundo respeito pelo ser humano. Então, amor, respeito para com todos, amor, respeito para com as imperfeições alheias, amor, respeito aos ofensores. Estas são as regras básicas, né, da conduta de Jesus. Antes de ler uma frase aqui, essa carta de Paulo ela é maior, né, e ela tem muitas coisas interessantes. Aí, depois, no final, eu acabei lembrando de uma, porque eu ia fazer uma proposta e um convite para todos nós. Então, eu primeiro vou ler aqui para vocês, depois eu vou explicar. Tem uma parte da carta que ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, eu pensei aqui, né? É como Jesus também diz: vinde a minhas criancinhas, né? Numa parábola de Jesus. Então, quando ele diz aqui, a criança, ela é reativa, né? Quando você não dá o que ela quer, ela chora. Quando ou ela bate, né? Ela não compreende, ela é difícil dela entender o não, né? Como às vezes é difícil para nós também entender o não, né? Então, o que eu deduzi aqui, né? A gente não consegue, às vezes, praticar a caridade com o outro porque a gente é mais egoísta, a gente pensa mais na gente, né? Então, a minha proposta é que, durante essa semana que vai começar, que a gente fosse, se possível, não fosse reativo, né? Que a gente colocasse um filtro, né, na nossa mente, no nosso coração, o filtro da caridade, né? Que é para a gente tentar perceber em nós, né, quais são as oportunidades que a gente está recebendo todos os dias de praticar a caridade e não tá, né, e aonde a gente pode praticá-la, né? Quando a gente pode exercer a caridade, né? Então, esse é um convite, né? Porque, assim,
quando Paulo diz isso, eu achei bonita essa parte, né, que ele fala. Quando, né, hoje eu já, né, depois que eu virei homem, quer dizer, depois que eu amadureci, né, depois que eu recebi, que eu conheci Jesus, que eu conheci o Evangelho de Jesus e amadureci, eu posso deixar as coisas de menino, as coisas de criança, as minhas coisas reativas para trás. Né? Eu posso tentar ser uma pessoa diferente, né, através da caridade. A caridade é o melhor caminho, né, para a gente tentar, porque a nossa evolução vem através da nossa maturidade, da nossa evolução espiritual e do nosso contato com o ser humano. Né? Ninguém evolui sozinho. Né? A gente só evolui através da convivência, né? Através né, quando a gente deixa de pensar só na gente e começa a pensar no outro. Né? Então, esse é um convite que eu queria fazer a vocês. Então, agora eu vou ler aqui só mais uma frase, para depois a gente fazer as nossas vibrações. É uma frase, um pensamento de Emmanuel, né, passado para nós por Chico Xavier, que diz o seguinte: deixa que as mãos sábias de Jesus te tomem o coração, aprimorando-te os impulsos. E ainda, mesmo que te pareça a existência terrestre um império de tribulações, guarda a certeza que o Cristo em nós é a obra maior a que será justo aspirarmos no campo da nossa própria redenção. Então, agora eu convido a todos que a gente faça a nossa vibração. Vamos vibrar, então, pela paz no mundo e pela presença e vivência do Evangelho em todos os pontos do universo e por toda a sua criação. Através, né, eu vou fazer a prece de São Francisco, para que a gente lembre sempre da nossa missão, né, da missão que é de todos nós, de sermos o instrumento do nosso Pai, de paz, de luz e de amor. Senhor, fazei de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos. Vamos aceitar esse desafio. Que a gente tenha uma ótima semana, um ótimo tratamento a todos. Muito obrigada.